Nos últimos dias nós temos visto vários vídeos rodando as redes sociais do pessoal desrespeitando a quarentena de forma criminosa até. Ficou muito famoso um vídeo do Leblon de um bar aberto com várias pessoas passeando por aí. O que eu talvez não sabia é que essa realidade está muito perto de mim aqui. Eu saí para a rua já uns 2 dias seguidos para comprar itens pontualmente e dei um giro pela rua de carro, vi que aqui em Goiânia, Goiás, a coisa tá praticamente do mesmo jeito. Ontem, para ser mais específico, eu tive um episódio em um desses lugares que eu evitei de comprar porque tinha um cara sem máscara. Eu discuti com ele porque ele me provocou e eu estava nervoso porque eu estava indo embora sem meu produto por causa dele. Eu vou dividir com você essa experiência, mas não apenas a gente vai explicar por que isso acontece. Vou trazer para você aqui uma retrospectiva da negativa do Bolsonaro, que também tem muito a ver com isso. Para mim, ele é o principal responsável. E vou falar sobre o veto dele ao uso obrigatório de máscaras imposto pelo Congresso na força de lei. Também vamos falar sobre isso. Beleza? Se você está me conhecendo agora, esse é o canal Rony Teles, eu te convido para ficar aqui, a gente fazer um vídeo um pouco mais calmo, mais reflexivo e mais retrospectivo dessa vez. Se você está me conhecendo agora, a gente faz oposição todo santo dia a tudo que é errado na política, desde a corrupção, mas também à hipocrisia, ao negacionismo científico, à desinformação, à firula, à bobagem, à milicianidade, se é que existe essa palavra, que chegou na presidência com esse cara. Você quer ajudar nesse trabalho? Gostou do tema? Gostou dessa ideia? Basta você se inscrever no canal, que é de graça, se inscrever é de graça. Você se junta a mais de 100 e tantos mil guerreiros que estão aqui com a gente, cada um deles lutando a seu modo e também assistindo aqui ao canal, curtindo, compartilhando. Quer ajudar ainda mais? Você pode assinar o canal e aí você se torna um membro do canal, vai para o grupo do WhatsApp, conversa diretamente comigo, toda hora eu tô lá, às vezes até incomoda um pouco, tá ok? E você pode fazer isso por valores a partir de R$3. Mas se você quiser ajudar esse vídeo em específico, clica no like, comenta. O Jabuti Chifrudo é responsável pela quebra da quarentena, sim. Comenta aí embaixo. Muito bem, meus amigos. Você deve ter visto aí nas redes sociais, o pessoal mostrou nos jornais um vídeo onde se vê ao menos um bar no Leblon, né, que é uma zona nobre do Rio de Janeiro, onde as pessoas estão sentadas no bar como se nada tivesse acontecido, sem máscara, zombando. E aconteceu comigo também a zombaria, eu vou dividir com você já já, de quem pelo menos olha para eles. Só de você olhar e registrar a filmagem, eles sabem que estão fazendo a coisa errada e às vezes até avançam para cima de você, coisa que infelizmente não aconteceu comigo. Mais vergonha ainda nesse caso do Leblon foi a nota publicada pela Associação de Bares, um negócio dessa natureza, em que, ao mesmo tempo que repudia a atitude desse bar, não toma providência nenhuma para puni-lo e ainda tenta jogar a culpa para cima dos vendedores de rua, para os ambulantes que eventualmente estão lá no meio da muvuca vendendo seus produtos. É digno de repúdio, de ranço, ver a nota deles falando que são os ambulantes que estimulam a presença das pessoas, ignorando que tá todo mundo dentro do bar. É aquele negócio típico do bolsonarista. Olha, eu tô fazendo isso aqui, mas a culpa é do fulano ali. Ou então tem também o fulano lá. Faltou a nota trazer. E o Lula no final. Eu tava esperando. Porque é assim que é a cabeça do bolsonarista. Na cabeça do bolsonarista, seja ele um indivíduo público, privado ou uma associação, eles acham, e aprenderam isso errado desde crianças, que o erro do outro anula o teu. Mas eu já tô saindo do assunto. Vamos voltar pro ponto principal. Anteontem, eu saí pra rua para comprar uma Coca-Cola retornável de madrugada e eu rodei em várias conveniências. Eu parava, observava, na porta da conveniência tinha várias pessoas sem máscara, ou com a máscara no queixo, ou com a máscara na testa, ou com a máscara na boca, para baixo do nariz, o que tipo, sei lá, aí vira acessório de moda mesmo, que não tem utilidade nenhuma. Isso ignorando o fato de que as máscaras de pano que eles compram não necessariamente terem a mesma efetividade das máscaras que seriam as corretas, né? Vamos nos lembrar que essa máscara de pano, ela está sendo utilizada porque não tem da outra máscara para todo mundo, a correta, a N95. Então, eu via essas pessoas na porta da conveniência e falava assim, eu não vou lá porque por mais que eu esteja de máscara,
Você tem só um portão do tamanho de uma porta mesmo. E você fala ali para aquele buraquinho com o dono da conveniência que está lá dentro ou o funcionário. Então, por mais que eu estivesse de máscara, aquelas pessoas bebendo e gargalhando na porta desse buraco onde eu teria que ficar posicionado, aumentaria significativamente os riscos da minha contaminação caso a minha máscara tivesse algum defeito ou alguma brecha na vedação. Então eu falei, eu não vou morrer por causa de uma Coca-Cola que me mata devagarzinho, mas não mata como o Covid-19. E eu já voltei para casa pensativo, caralho, estão desrespeitando a pandemia. Ontem a coisa foi pior, porque eu resolvi de propósito até passar na frente de alguns bares quando eu saí para comprar um X-salada. Vi várias pessoas sentadas nas mesas mesmo do bar, não em pé, não do lado de fora, não comprando a cerveja indo para fora, que era o padrão que você via durante a fase de respeito um pouquinho maior da pandemia, os primeiros dias, né? Então tava todo mundo como se nada tivesse acontecendo e novamente, assim como aconteceu no Leblon, eu apontei a câmera, né? Fiz um take pequeno. E quando eles perceberam, começava a fazer sinalzinho assim, começava a abanar o braço. E eu fiquei até com certo medo de ser perseguido depois que eu tava com família, tava com filho no carro. Mas felizmente isso não chegou a acontecer. O que fica muito claro, de novo, eu insisto, é que eles sabem do problema. Não é uma questão de desinformação. Então a gente já exclui da lista essa questão de não saber o que é pandemia, não saber que tem uma pandemia ativa no mundo agora, não saber o que é Covid-19, que é coronavírus, que mata, que tem milhares de pessoas. Eles sabem disso. E eles sabem, inclusive, da proibição e da restrição. A informação chegou pelo padrão de comportamento deles, como uma espécie de pré-adolescente rebelde ali, todos eles. Mas tinha de todas as faixas de idade, eu vi até senhor. Inclusive, o cidadão contra o qual eu discuti é um senhor mais velho que eu, inclusive. Então eu segui com o meu caminho, fui até o lanche. Quando eu cheguei no lanche, tava lá o senhor, o pessoal preparando o lanche e o cara falando assim, bem pertinho assim, com o braço do balcão e falando e jogando ali os aerossóis potencialmente infecciosos sobre a comida, sobre o cara que estava preparando o lanche, a tiazinha. Tinha um par de idosos, por isso eu comprava lá, que eles potencialmente estariam mais preocupados, expondo o risco a quem seria o destinatário daquele lanche. Por isso eu te aviso, cuidado com o iFood, lá entrega de iFood também, expondo a risco o pessoal que prepara o lanche e a mim que estava chegando ali agora. E de novo, mesmo contexto, eu ia chegar naquele ar onde o cara tinha lançado uma série de aerossóis que poderia ficar um tempo ali até se dissipar e potencialmente me infectar, sim senhor. Então eu não me aproximei, parei assim e o dono do boteco perguntou o que foi, aconteceu. Eu falei, não, eu ia comprar o lanche de você aí, mas vendo que tem um senhor aí falando em cima da comida, eu não vou correr esse risco. Imediatamente o dono do bar deu uma risada assim e falou assim, não, mas não tem nada não. Eu falei, não, eu sou biomédico, eu sou comunicador, eu estou informado e provavelmente o senhor também esteja. Tem sim, tem muita coisa errada, eu não vou comprar. O dono do bar não devolveu mais nada porque muito provavelmente ele só estava tentando não perder a venda. E veja só como o lojista ele está sempre preocupado com a venda e não com a tua vida, né? Por melhor que seja a intenção do cara, por mais pressionado que ele tivesse agindo, por causa que, de fato, ele não tinha como mandar aquele cara embora sem criar uma confusão ali, embora seja a responsabilidade do lojista, ele prefere que eu compre o produto e morra potencialmente, corra esse risco, vamos dizer assim, do que perder a venda. Colou ou não colou? Comigo não colou. Quando eu falei isso, já tinha alguns segundos que o cara tinha se distanciado da porta do pit dog e ido sentar para comer. E sim, já estão sentando de novo no pit dog. Nesse lugar lá, no momento que eu cheguei, só tinha essa mesa e era um pouco longe. O cara levantou-se, percebeu que eu estava ali evitando comprar e começou então uma discussão onde eu falei para ele, você está desrespeitando a lei. Ele insistia em dizer, não tem problema. A pandemia vai passar rápido quando essa política acabar. Eu falei, que política? Política no mundo todo? Aqui no Brasil nem é época de eleição. Se diz que política você tá falando, não, política, você vai ver. E só repetia isso. Eu falei, olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou biomédico, eu sou comunicador, eu tô em contato com isso todo dia e eu te falo, pessoas estão morrendo por causa de comportamentos como o seu. Então o cara insistiu, eu discuti, chegou a falar que eu podia ter estudado a minha vida toda, que eu não significava nada pra ele, que ele estuda desde quando eu nasci. Eu perguntei, então você é médico? Ele falou, não. Eu falei, então o seu estudo não serve pra nada. E insistia naquela trajetória. Felizmente ele não era agressivo, disso eu não posso reclamar. Eu até fui um pouco mais veemente do que o moço. Ele tava assim meio
irônico do que agressivo. Eu tava mais irritado, porque eu tinha ficado sem o lanche, afinal de contas essa galera, esses cretinos, eles acabam colhendo os benefícios. Eu já falei pra você, né? Eles não vão precisar da UTI, porque eles vão ser os primeiros a se infectar e passar logo pelo problema. A gente vai precisar, no ápice da curva, corre o risco de não ter a UTI. Eles comem, eles brincam, eles se divertem, vivem adoidado e não tem o peso nos ombros que a gente tem da responsabilidade. E são cidadãos que acham que vão salvar nosso país. São cidadãos de bem. Dava pra ver que era uma pessoa boa de condição, era uma pessoa de cor, tá? Era mais escuro que eu bastante, mais velho que eu. Informação ele tem, sabia o que estava acontecendo e ficou muito claro pra mim que se tratava de alguém que potencialmente era um bolsonarista. Eu não perguntei isso para não levar para a discussão política, que era o que ele já estava fazendo. Podia ter chamado ele de bolsonarista, que era o que provavelmente ele era. Por isso, e por mais outras interações que eu já tive, fica muito claro para mim que não é por uma questão de desinformação que essas pessoas estão desrespeitando a quarentena, mas sim porque eles estão deliberadamente não querendo acreditar e se transformou para eles numa questão de fake news, de mentira. E o discurso, que é o discurso bolsonarista, que prevalece sobre essas pessoas, pelo menos sobre essa faixa da população. E por isso eu te digo com toda certeza que Bolsonaro é sim o grande responsável pelas mortes que estão acontecendo no país desde o começo. E para te mostrar, eu vou fazer uma breve recapitulação dos eventos relacionados a negacionismo científico e negação dessa pandemia de Bolsonaro. A gente falou sobre isso na época, mas vamos dar uma refrescadinha aqui na sua memória. Você vai se lembrar que o Bolsonaro negou o fato de a pandemia estar avançando pelo mundo e entrando nos países por muitas e muitas vezes. Em razão dessa negação, ele também se recusou a adotar qualquer medida preventiva. Quando, em março, Bolsonaro deu uma entrevista e ele fez uma projeção, baseada, é claro, nas informações que vinham dos seus gurus mirabolantes da Virgínia, dizendo que o coronavírus aqui no Brasil não chegaria a matar mais que uma gripe comum. Ele deu uma entrevista dando exatamente essa declaração. A partir disso, ele assumiu o assunto como se tratando apenas de uma questão política. Acreditando ou não no Olavo de Carvalho, eu acho que acreditou sim, ele tomou a decisão de adotar o caminho que livrasse o seu mandato, não importando o risco que ele estaria impondo à vida das pessoas, risco esse que viria a se confirmar por meio de milhares e milhares de mortes que agora nós temos aí. Naquele momento, o Bolsonaro pensou que a responsabilidade pelo desemprego iria recair sobre ele, porque provavelmente, na opinião dele, o número de mortes não seria muito grande. Ele se sustentou, se apegou nessa história de que seria apenas uma gripezinha, fez um discurso, um pronunciamento oficial sobre isso. E nessa entrevista de 22 de março, ele deu a declaração, inclusive acusando os governadores, dizendo que o real problema se daria por causa do desemprego e que os governadores não colocassem essa culpa nele. Ele disse exatamente essas palavras e um dia eu quero gravar um vídeo com 2 horas do Bolsonaro repetindo esse áudio para que um dia isso fique registrado na história do Brasil. Bolsonaro disse: não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe se dará maior mais ainda. O número de pessoas que morreram no ano passado em razão da gripe foram na ordem de 800 pessoas. Memorize esse número. O número de pessoas que morreram em decorrência da gripe no ano passado, ele tinha falado, foi de 800 pessoas. E ele disse: a previsão é de não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao Covid-19, beleza? Bolsonaro disse, tem áudio na internet, procure, que o coronavírus não mataria mais de 800 pessoas. Essa é a previsão que ele fez. Rony, previsões a gente erra para mais ou para menos. Nenhuma previsão científica, técnica, apontou uma quantidade de mortes na ordem de 800 pessoas. O único grupo no mundo inteiro que estimou esse número de mortes foi o grupo de Bolsonaro relacionado ao Olavo de Carvalho. Na época que o Bolsonaro deu essa entrevista, nós tínhamos 1.546 casos de Covid-19 e só 25 mortes. Então estava tranquilo para ele fazer essa estimativa mesmo contra a ciência, porque ainda não havia como desmenti-lo na prática, somente com cálculos. Mas como que você vai mostrar cálculos para um jumento, né? Beleza. A última medida que eu peguei aqui, do dia 2 de julho, dava conta de que já havia 1.501.353 casos de Covid-19 no Brasil.
1.501.353 casos de Covid-19 no Brasil, com 61.990 mortos. 61.990 mortos. Eu faço questão, eu vou falar de novo, eu sei que você está cansado. Bolsonaro disse que teria 800 mortos no final do processo. Nós ainda nem chegamos no ápice da curva de mortes e nós temos 61.990 casos. Não existe no universo estatística que erre desse tamanho, ainda que ele tivesse procurado um centro de estudo. Naquela época os cálculos não apontavam nada perto do que Bolsonaro falou e nenhum estudo aceitaria essa margem de erro do cara que fala que pesquisa não funciona. A pesquisa de Bolsonaro baseada no povo da Virgínia errou em 77 vezes e meia a quantidade de pessoas. Se você multiplicar os 800 mortos dele por 77,5, você vai obter os 61.990. E eu sempre faço questão de lembrar, nós ainda teremos mais de 100 mil mortos aqui no Brasil, tranquilo, se a situação continuar como está. Mas o Bolsonaro parou por aí? Claro que não. Ele também ousou falar sobre qual seria o medicamento que solucionaria o problema. Insistiu na cloroquina, fez pose em vídeos e até em pronunciamento oficial receitando o medicamento, coisa que é proibido por lei. Foi repudiado até pelos seus aliados, Ronaldo Caiado, governador aqui do Goiás, que é um médico e repudiou completamente a atitude do presidente de recomendar o medicamento, ainda que fosse correto, porque ele não é médico, mas não é o medicamento correto. Insistiu e de novo a realidade veio a se impor, apontando que essa medicação se revelou inócua e em muitos casos até atrapalhando a cura dos pacientes. Bolsonaro agora, depois de estar errado 2 vezes consecutivas sobre o mesmo assunto, causando danos terríveis no que se refere à vida das pessoas e prejuízos enormes, criando estoques para mais de 50 anos de cloroquina no exército, faltando outros tipos de medicações nas UTIs que de fato resolvem o problema. Se cansou de estar errado, né? Você acha que agora tá bom, já chega, agora eu vou fazer certo. Claro que não. O Congresso Nacional aprovou uma lei que torna obrigatório o uso e o oferecimento de máscaras por estabelecimentos públicos ou de acesso público, mas com característica privada, em todo o país. Porque a máscara é santa? Não, porque a máscara, apesar de apresentar falhas, tem um custo muito baixo, quase nulo por indivíduo. Você compra máscara até por R$5, que dura quase um mês, e que tem um potencial gigantesco de reduzir a quantidade de infecções. O que o presidente fez? Foi lá e derrubou, vetou o dispositivo na lei que tornava obrigatório o uso de máscaras. A desculpa dele, de novo, como nenhuma, não faz o menor sentido, foi a de que a lei era muito abrangente e que poderia dar brechas a que as pessoas fossem obrigadas a usar máscaras dentro das suas próprias casas. Ainda tentam empurrar na nossa cara. Primeiro que se você usar máscara na sua casa, parabéns, você está ultra, mega, hiper protegido mais que tudo. Eu acho que é exagero, mas se você quiser usar, problema seu. Mas por último e mais importante, por mais que algum maluco no universo, algum juiz, esteja disposto a usar essa lei para punir uma pessoa por não ter usado a máscara em casa, segundo Bolsonaro, quem é que vai fiscalizar esses atos? Quem é que vai sair das casas das pessoas, de porta em porta, entrando para verificar se a pessoa está usando máscara? Sendo que a recomendação é que não venha à casa das pessoas e ninguém tem o direito de entrar nas casas dos outros sem uma ordem judicial. Nem a polícia pode fazer um negócio desse. O presidente não cansa de passar vergonha. Como disse uma companheira aqui do canal, enquanto vergonha for de graça, ele não tem problema em ficar passando. E de novo, você vê o mesmo cenário. O combate à pandemia implica em prejuízos e em restrição da circulação, em restrição do seu livre-arbítrio. Afinal de contas, por mais que você queira correr seus próprios riscos e morrer porque você não acredita nisso, não tem como você fazer isso sem oferecer risco à vida das outras pessoas. No caso do cidadão com quem eu discuti, ele pode até fazer a opção de não ligar para isso, de não acreditar em nada disso e morrer por causa do Covid-19, mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai oferecer risco aos filhos, à mulher, à mãe dele. Ele vai oferecer risco a quem comer aquele lanche lá, o qual ele conversou em cima. Vai oferecer risco à minha família. E se você não aceita que um homem ou uma mulher, bata nos seus filhos, maltrate, mate, mutile, como nós vimos aí os bolsonaristas criticando, e tá certo nesse aspecto, você, por óbvio, não vai aceitar que um pai mate os seus filhos em razão das suas crenças. Mesmo que ele queira fazer isso com a família dele, ele não pode fazer com a minha. E não há uma forma de ele não fazer com a minha a não ser cooperar com a lei em lugares públicos.
Então, meus amigos, não se trata de uma questão de opinião, não se trata de uma questão de cercear a liberdade, é uma questão do valor à vida do outro, mesmo que você queira optar por se matar, o que a Constituição também proíbe. Essa galera que banca os representantes de Deus na Terra deveria saber que até a Bíblia proíbe que você se mate, quanto mais a sua própria família, quanto mais a família dos outros. A galera que protege a vida aceita e acha certo que uma pessoa, em razão das suas crenças, ofereça risco à família dela e à família dos outros. Veja só o que o brasileiro colocou na presidência. E sim, meus amigos, nada disso estaria acontecendo se não houvesse um palhaço na presidência divulgando essas informações. É uma espécie de fé em Bolsonaro, e você vai ver que o que eles fazem com Bolsonaro é muito semelhante ao que fazem, por exemplo, com Jesus. Se você é cristão, beleza, tudo bem, mas você precisa parar para ver que estão praticamente substituindo Bolsonaro por Jesus, e eles o têm na mesma conta. Eu, por exemplo, gostaria muito de colar no meu carro uma frase de fora Bolsonaro, colocar na porta da minha casa fora Bolsonaro, como o companheiro João fez, mas eu tenho medo porque as pessoas matam em nome da sua fé, e o Bolsonaro já se transformou em uma fé. Eu tenho relatos de companheiros, como a própria Rosane Maia e sua irmã Rama Maia aqui do canal, que disseram que só por estarem numa manifestação anti-Bolsonaro, com os adesivos atrás, os motoqueiros estavam passando e agredindo elas nos carros. Sim, meus amigos, as pessoas matam em razão das suas fés. Você está cansado de ver isso acontecer no islamismo, no cristianismo também, e agora no bolsonarismo. É perigoso afrontar um bolsonarista. Eu não recomendo que você faça o que eu fiz. O erro que eu cometi, eu pretendo não cometer de novo. E o que Bolsonaro faz de lá de cima? Reforça ainda mais, cada vez mais, essa fé. Porque, como eu disse, o combate à pandemia vai implicar em restrições, e o Bolsonaro ressurge no meio dessa coisa toda, sendo aquele que oferece o bálsamo. Olha, quem tá te proibindo de sair, te obrigando a usar máscara e fechar seu comércio, perder dinheiro e ver seus boletos vencendo, são os governadores e os prefeitos. Eu não tenho nada a ver com isso. Por mim, você estaria nas ruas livre aí, fazendo o que você quer. É assim que ele paga de anjo, mas o anjo da morte. E me assusta o brasileiro de faixa de idade avançada não ter condição de perceber essa situação. E também me assusta que pessoas como Rodrigo Maia estejam até hoje fingindo que Bolsonaro não é o principal agente da morte aqui no Brasil nesse momento, achando que o que está acontecendo é o livre exercício do direito de governar, quando na verdade o homem está na presidência usando do seu cargo para promover a morte ao país inteiro. Não se esqueça que faz mais de 50 dias que o Ministério da Saúde nem ministro tem, e que o Bolsonaro colocou lá um general porque entre os seres humanos racionais é a única pessoa que tem coragem de obedecer às suas ordens malucas a despeito de qualquer orientação técnico-científica, que é o critério principal que rege o Ministério da Saúde. Rodrigo Maia e os deputados do Centrão que não viabilizam o impeachment precisam também ser responsabilizados ao longo do tempo por essas mortes que estão acontecendo. Porque é por causa deles que o Bolsonaro está cometendo um genocídio travestido de direito legal de exercer o cargo de presidente. Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa a sua opinião embaixo, porque deu um trabalho danado dividir toda essa experiência com vocês. E assim a gente vai se entendendo melhor e lutando pelo país no qual a gente acredita, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal Rony Telles, ative o sininho para receber notificações, comenta aí embaixo, o seu comentário é a parte mais importante. Se você puder, assina o canal, vamos colocar uma meta aí de pelo menos 1 ou 2 assinantes por vídeo, tá bom? A gente precisa bastante do seu reforço, nosso canal é o canal que menos tem assinaturas do nosso nicho, então vamos dar uma ajuda. Um canal de 120 e tantos mil inscritos, você ter 160 assinaturas é muito pouco. Assinaturas de R$3, as quais o YouTube fica com 30%, é muito pouco. Assina para colocar uma verba fixa no nosso canal para que a gente tenha a autonomia de gravar vídeos com mais qualidade e falar do tema que a gente quer, beleza? Então a gente se vê mais tarde, um abraço, fui!